Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já faz um tempo, né? Bem, eu tava pensando, que tal continuar aquela sériezinha de tutoriais de mini-filmes que eu havia feito antigamente? E continuar com o que considero ser uma das partes mais importantes e essencial para fazer sua história. Seus personagens. Sua ferramenta de criação para poder contar a história que você quer. A porta de entrada do seu público até seu vídeo. Ou como queira. Enfim. Afinal, esse tutorial também pode se estender até outras formas de conteúdo, caso queira. Então, bora começar? Vamos começar com o básico. Se você já tem uma ideia inicial do mundo onde seu personagem vive, então você já deve saber como seus personagens devem ser. O interior só vem por causa do exterior. E o que eu quero dizer com isso é: se seu personagem vive num apocalipse, por exemplo, então toda a sua personalidade e aparência são refletidos nisso, dependendo de como você vai contar sua história. Lembrando aqui, tudo que eu digo é pelo que creio ser o padrão. Não estou dizendo o que você deve ou não fazer. São somente dicas para você poder fazer o que você quiser aí. Se você quiser fazer um empresário indiferente a tudo no meio de um apocalipse que só quer trabalhar e literalmente não liga pra nada, você pode fazer isso à vontade. One Punch Man é um mangá que desafiou os princípios originais de histórias de super-heróis e tomou um caminho diferente. Você pode fazer isso também. Mas, enfim, apenas lembre de ter coerência com os fatos narrados. Agora, voltando. Personagens normalmente têm suas histórias refletidas no mundo que vivem, backstories e etc. Então, de início, pegue o conceito inicial, a ideia de como você quer que seu personagem seja e vamos trabalhar em cima disso. Bora trabalhar aqui no exemplo. Numa ideia simples, um humano em um mundo humano. O nosso mundo, um mundo comum. Sem magia ou coisas sobrenaturais, e o gênero principal dessa história aqui vai ser romance. Porque é o mais fácil de trabalhar e o que mais vejo na comunidade gosta de fazer. Agora vamos para umas perguntas simples para a gente poder formar o que ele é. Por exemplo, o que você quer que ele seja? Alguém doce, talvez uma pessoa gentil que gosta de ajudar os outros. Esse vai ser o nosso personagem principal aqui. Ok, vamos lá. Esse vai ser o conceito inicial do personagem. E o que ele gosta de fazer? Seus hábitos, gostos, desgostos. E, aliás, essa parte eu creio ser importante ao personagem. Mesmo que seja somente um romance, é importante não resumi-lo somente ao relacionamento que ele possui com outra pessoa. Torná-lo mais humano o torna mais relacionável e faz com que as pessoas possam sentir mais apego a ele, o que ajuda a estruturar conflitos em volta da história. Enfim, podemos colocar que ele gosta de tocar algum instrumento em seu tempo livre. Talvez piano ou alguma coisinha do tipo. Piano é algo que leva comprometimento e tempo para aprender, então talvez possamos puxar isso pra ele foca boa parte do seu tempo nisso e ele se desgasta, talvez. Enfim, vamos deixar isso para os conflitos internos depois, ok? Guarda isso. Que tal algumas perguntas aqui para poder facilitar a criação do personagem? Esses tipos de perguntas eles ajudam bastante na hora que você vai fazer um personagem para você entender mais da personalidade dele. Perguntas simples que você consegue responder em alguns segundos. Tipo, comida preferida, cor preferida, tipo de música preferida, filme preferido, jogo preferido, algo que ele absolutamente odeia, o que ele faria em tal situação específica, sabe? Ficar preso no elevador com um estranho, ou quando ele se perde no mercado, o que ele vai fazer? Ele sabe desenhar? Ele sabe cantar? O que ele gosta de fazer quando ninguém está olhando? E pode ser divertido se você souber mais sobre ele. Tipo, criar playlists de música sobre ele e sua história, sobre seus gostos. Podem ser músicas que falam da história ou que simplesmente você acha que se encaixam na vibe dele. Algumas dessas coisas nem precisam ter tanto foco assim na história. Afinal, você não vai conseguir colocar absolutamente tudo sobre ele em apenas alguns minutos ou em algo que nem era pra ser sobre isso. Somente você ir adicionando detalhes sobre o personagem, fazendo ele ter hábitos, é algo bom pra você dar mais humanidade pra ele. Agora, eu vou continuar na parte, porque depois de criar todo esse bagulho da personalidade dele, que é uma das partes que eu considero mais importantes, agora a gente vai pros detalhes mais simples, que também podem ser relevantes pra história, porém eu acredito que eles não sejam tão relevantes quanto a personalidade do seu personagem. Mas, ainda assim, são relevantes. Que seriam aqueles detalhes pequenos, como nome, idade, raça. Ficar anotando esses pequenos tipos de informações ajuda muito.
Você, por exemplo, dá um peso, dá uma altura, dá um tipo de corpo pra ele, você dá o tipo de roupas que ele gosta de usar, que ele normalmente tá usando, detalhes mais de aparência. E esses detalhes eu não vou me focar tanto, já que você simplesmente pode colocar o seu personagem com a aparência que você quiser. A menos que a aparência ela seja uma parte extremamente relevante da sua história, você pode fazer ela da forma que você quiser. Agora a gente vai para uma parte que eu também considero parte da personalidade, mas que ela tem um pouquinho mais de... Bem, ela tem a própria partezinha dela, que eu vou falar que são os conflitos internos, os objetivos e essas coisas. Toda pessoa tem um objetivo. Bom, algumas. A maioria das pessoas tem um objetivo e as poucas que tem você poderia, tipo... Se seu personagem não tem um objetivo ao certo, você poderia colocar que ele é meio indeciso diante disso, que ele não tem certeza, que ele não planeja ter um objetivo, coisa assim, que ele só quer viver, essas coisas. Enfim, mas ter um objetivo normalmente é essencial para o seu personagem. Normalmente o seu personagem ele vai querer fazer alguma coisa da vida dele que vai deixar ele mais feliz assim que ele completar esse objetivo. O seu personagem pode ter diversos objetivos, como se tornar alguma coisa, se tornar alguém famoso, ou simplesmente se tornar alguém que pode não ser tão grandioso, mas é algo importante pra ele. Objetivos podem ser coisas pequenas até coisas grandiosas. E mesmo que o objetivo do seu personagem seja pequeno, você ainda pode colocar ele, que ainda assim vai ser um objetivo. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um anime, ok? A maioria dos exemplos que eu tô dando aqui são de animes, porque é o que a maioria do pessoal conhece. Como, por exemplo, a Uraraka. A Uraraka de Boku no Hero, ela é uma personagem que ela possui o objetivo de se tornar uma heroína para ela poder ganhar um dinheiro para poder ajudar a família dela. O que pode não parecer um objetivo muito grande, mas ainda assim, é um objetivo. E ela ainda vai seguir esse objetivo. Vai fazer o que precisa para poder seguir esse objetivo. Enfim, esses são os objetivos. Agora, conflitos internos, eu posso dar exemplos de mais personagens se vocês quiserem. E, aliás, conflitos internos, pelo que eu falei antes, eu ainda vou seguir o exemplo daquele personagem antigo lá que eu falei, como personagem o pianista. O piano, pelo que a gente tá seguindo por esse personagem, eu sempre vou falar nesse vídeo aqui por inteiro. Nada do que eu tô falando aqui é uma regra, nada do que eu tô falando aqui é simplesmente pra você seguir a risca, não. São somente dicas pra você poder fazer a sua criação de personagem pra poder facilitar pra você. Eu sempre vou falar isso, porque eu não quero que vocês fiquem presos numa caixinha. Vocês sempre podem sair dessa caixinha pra vocês seguirem o que vocês quiserem, serem originais. Enfim. Um personagem que ele tem conflitos internos é algo que todo ser humano ou ser vivo possui. Pelo menos um ser vivo pensante, racional, essas coisas, possui conflitos internos sobre o que ele quer, sobre o que ele faz. Como, por exemplo, esse bagulho do pianista, que eu já tinha falado antes. Ele é um personagem que eu vou fazer que ele é muito compromissado com as coisas que ele faz. Ele é um personagem que ele segue tudo o que ele faz, arrisca, e ele se desgasta muito fazendo essas coisas. Mas o problema é, tocar piano pra ele é um negócio que faz ele muito bem, que faz ele se sentir bem. Porém, ele se desgasta demais pra ele ser o melhor naquilo que faz ele bem, porque ele não consegue se sentir totalmente bem não sendo o melhor nisso. Isso é um conflito interno. Ele entra em um conflito consigo mesmo. E pra isso, bom, nisso a gente já pode falar os defeitos dele. Ele é um personagem que ele se compromete tanto ao ponto de desgastar ele. Ele é um personagem que dá pra você entender ele. Não ser o melhor em alguma coisa que você gosta muito é um negócio realmente ruim. E você consegue entender. Nem todo conflito interno do personagem precisa ser tão grande assim. Mas um mini conflito interno do personagem, apenas pra você entender que todos os personagens têm conflitos internos. Tem suas ansiedades, tem seus medos e tem suas angústias. Estes são os conflitos internos do personagem. Uma parte interessante também, dos objetivos, que eu tinha esquecido de falar lá atrás. Mas objetivos internos e objetivos externos. Ou seja, o objetivo que ele fala pra todo mundo é o objetivo externo. Então, assim, existe uma pessoa que ela quer ser um herói. E ela quer falar pra todo mundo, eu vou ser um herói, eu sou um herói, eu vou ser um grande herói. Porém, por dentro, talvez esse não seja o real objetivo dela. Talvez o objetivo dela se tornando um herói, que é um objetivo interno,
seja se tornar alguém forte para poder proteger os outros, poder proteger sua família. Esse é o objetivo interno dele, que ele não fala pra ninguém. O objetivo externo, ele já tá falando, que é o objetivo de ser herói. Enfim, vocês me entenderam. Isso daí, você juntando todas essas partes aí pra você poder formar seu personagem, talvez você forme um personagem muito interessante. Bom, que tal a gente dissecar mais personagens pra vocês poderem entender mais facilmente? Porque é um negócio interessante de se fazer, você analisar esses personagens que você gosta. Eu vou pegar aqui um personagem que eu gosto, e daí eu vou dissecar ele pra poder falar pra vocês e explicar mais como ele funciona. Bem-vindos ao quadro Vamos Dissecar um Personagem, e dessa vez nós vamos dissecar Luz Noceda. Luz Noceda é a protagonista de The Wall House, e eu gosto muito dessa personagem. É uma personagem que é fácil de você poder dissecar ela, porque é uma personagem que desde o início é apresentado os objetivos dela, o que ela faz, essas coisas é bem... Enfim. E aliás, dissecando essa personagem eu vou falar desde o que foi nos apresentado no início da série, e eu não vou dar spoilers das próximas temporadas. Afinal, o que a gente tá querendo aqui é a coisa, tipo, desde o começo, a apresentação dela, pra poder facilitar pra vocês. E também eu vou apresentar outra coisa nesse meio que eu não havia falado anteriormente, que é a necessidade do personagem. Alguma coisa que ele precisa entender em torno da sua jornada até o fim. E nisso daí a gente pode falar, tipo, o desenvolvimento dele. A gente não precisa falar que vai ter uma jornada, que ela vai encontrar alguma coisa, que é o poder da amizade. Não. A gente tá querendo dizer, tipo, também pode ser isso, mas a gente tá querendo dizer mais sobre o desenvolvimento dele. Por que que ele vai se desenvolver? Por que que ele precisa se desenvolver? Qual é a necessidade dele? O que que ele tá necessitando mudar em si mesmo pra ele poder ter esse desenvolvimento, ok? Ok, então, dissecando a personagem, vamos começar com a backstory dela pra vocês entenderem. Luz Noceda tem 13 anos, é uma garota neurodivergente e diferente das outras pessoas, e não consegue se encaixar e por isso vive num mundo de fantasia na sua cabeça. Deseja se tornar que nem sua personagem preferida de livros, a bruxa boa Azura, que consegue fazer amigos por onde passa e é especial, a escolhida. Ela acaba achando um portal mágico que a leva a outro mundo, as Ilhas Ferventes. Um mundo de bruxos e magia, e agora pode finalmente tentar se tornar como Azura, porque agora é um caminho que está mais próximo dela. O objetivo externo dela você já consegue perceber a partir dessa história, quer ser uma bruxa. Ela quer ser uma bruxa que nem a Azura. Porém, o objetivo interno dela, que é o do porquê ela quer esse objetivo externo, ela quer ser alguém especial, para poder explicar do porquê que ela é assim, do porquê que no mundo dela ela é dada como esquisita. Nisso a gente já consegue entender alguns dos efeitos dela. A Luz, ela é impulsiva, inconsequente, teimosa e desengonçada. Mas nas qualidades a gente também já consegue ver isso. Ela é imaginativa, criativa, esperançosa e determinada. A Luz, ela não desiste. E, bem, e sua necessidade? Entender que, bom, a necessidade a gente pode ver ela com mais um desenvolvimento do que ela precisa. Ela precisa entender que suas ações têm consequências e que ela não precisa ser especial, nem ao menos ligar para as opiniões alheias. Luz consegue achar um lugar com pessoas que vão ser tão especiais ou diferentes quanto ela. Até porque essa daí é a maior temática da série. Os esquisitos ficam juntos. Eu só vou destacar os meus últimos pontos aqui pra gente já ir terminar o vídeo, que são as contradições e momentos fora da história principal do personagem e uma personalidade coerente. Falando desses 3 pontos aqui rapidamente, um ponto interessante de personagem são as contradições, como por exemplo, um super vilão que não gosta de fazer maldades. Isso seria um ponto interessante, tipo, principalmente se o seu personagem tiver motivos do porquê que ele não quer seguir o que seria esse papel dele, entre aspas. Os momentos fora da história da personagem são momentos que eu recomendo você fazer, uns pequenos momentos, tipo, tal coisa aconteceu na infância dele, e ele pode até não lembrar disso, ele pode até, tipo, sei lá, não ter relevância total na história dele, porém isso faz o seu personagem ser mais completinho. São momentos legais pra você poder colocar no seu personagem pra você se sentir mais próximo dele. Afinal, a gente também tem isso na vida real, alguns momentos da sua infância que são engraçadinhos, você quase não lembra, mas são interessantes. E personalidades coerentes.
esse é um ponto que eu acho que depende muito e varia muito da pessoa. Mas você colocar uma personalidade coerente com os momentos que o seu personagem passou, com a backstory dele, é um negócio que é importante de você colocar. Até porque você não vai fazer uma personalidade completamente diferente do que ele passou, por exemplo. Isso seria... Bom, isso depende mais da psicologia, depende pra caramba do mundo que seu personagem tá, depende de como você quer trabalhar na história, mas tente manter uma personalidade coerente ao longo da história. Tente manter uma personalidade pro seu personagem que mostre que ele é daquele jeito, alguma coisa que defina ele. E, enfim, são somente esses pontos que eu queria colocar. Eu gosto muito do tema de personagens e eu gosto muito de fazer personagens em geral. Por isso que eu jogo RPGs, por isso que eu faço histórias, etc. E é muito legal eu poder falar disso com vocês por aqui. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E é só isso. Muitos beijos e até! Opa!